Agora tá entrando. Vamos esperar ele entrar no Facebook, então no Instagram a gente começa. Deu? Aí, agora estamos dentro. Tá, tirar o som aí. Tirar o som aí. Tá te mandando aí, Fabrício, convite, tá? Ok, eu não consegui tirar todo o som aqui do Facebook. Não conseguiu? Não. Eu vou botar um fone de ouvido aqui. Tá, vou botar um fone de ouvido, vai ficar num e o outro fica sem. Você está conectando em qual? Ok. Só enquadrar um pouquinho no outro aí do Instagram aí, agora sim. Bom, vou ficar com o fone aqui. Vamos dar um jeito. Vai ficar com fone em qual? Tanto faz, Vou será? ficar no Instagram. Eu acho que tanto faz, é só pra não dar a tal da reverberação, né? No outro. Se alguém tiver ruim com o som depois, nos avisa nos comentários que tá ruim que a gente dá um jeito. A questão é fazer do jeito que dá. Com certeza, não tem desculpa, né? Beleza. Tô me Então, vendo um pouquinho engraçado aqui no no meu Instagram tu tá estado. embaçado. No Instagram tu tá Uau, embaçado. câmera suja, será? Era câmera suja. Era que é você? Tava treinando, tava malhando, né? Não tem desculpa. A gente dá um jeito. Vambora, então. Podemos começar, Fabrício? Podemos, né? E aí, pessoal que vai Podemos. entrando mais adiante ali, a gente dá mais ideia aí do que vai ser o assunto. Bom, no Instagram a gente já tinha divulgado, no Facebook também, que o assunto de hoje é hipnose não existe, né? Seria, na verdade, uma pergunta. E aqui o meu trabalho e o do Fabrício, é explicar um pouquinho mais como é que a hipnose já está presente na nossa vida e a gente nem sabe que ela tá, né, Fabrício? A gente estava até conversando ontem como a gente acha que essas coisas é meio sobrenatural e envolve outros mundos, e na verdade a hipnose é algo que está sendo usado todo dia conosco mesmo, né? A mídia usa muito, principalmente a parte de propaganda de marketing, e que a gente não se dá conta, e muito mais, a gente está sendo hipnotizado desde pequeno, né? Perfeito. Nossos pais são os nossos primeiros hipnotizadores e a gente nem Exato, é sabe, a gente nem verdade. faz ideia. É, nem tem ideia. Infelizmente, a gente acaba descobrindo depois, quando fica velho, quando certas coisas a gente tem que entender, né? E aí, mas por que que eu faço como é que eu tenho muito caso e comigo já aconteceu, já e vejo bastante gente reclamando, algo do tipo assim, pai, eu odeio que o meu pai ou minha mãe faz tal coisa. Aí a pessoa vai lá e faz igual. Por que será, né? Então é algo tipo, eu abomino, mas eu faço igual. Então é porque foi realmente algo que a gente pegou desde criança e achou que era a verdade para fazer daquela forma. Deixa eu só até dizer um pouco aqui que eu e o Fabrício a gente vai olhar, vai estar parecendo que a gente está olhando para lados diferentes, mas é que a gente está com dois celulares aqui, um no Facebook e no Instagram, fazendo a transmissão aí simultaneamente, né? E tem gente que usa mais o Facebook, tem gente que usa mais o Instagram, então, para abranger aí, para contentar gregos e troianos, estamos fazendo dessa forma. Fabrício, tu quer começar? Já que tu é o hipnoterapeuta aqui, eu não sou hipnoterapeuta, a hipnose que eu conheço é só na PNL. Posso começar assim. Então, Léo, como tu Então tá. estava apresentando para as pessoas, né? A hipnose é algo muito normal, que acontece diariamente, constantemente. Já acontece desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, né? Que a gente já começa a ter a percepção de ouvir tudo. Claro. E claro, pelo funcionamento aí da nossa mente, né? Que pelo protocolo que a gente trabalha lá, a gente divide a mente em três partes, a mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. Então é muita informação, né? E a gente não faz ideia, mas eu passei pelo processo aí com um colega e eu voltei no meu parto, eu voltei no nascimento, Uhum. assim.
Fez a chamada E, regressão, né? e isso é uma regressão, perfeito. R2C, que a gente chama pela Omni. E o incrível porque a gente faz e tudo que acontece com a nossa mente, a gente não tem como dizer o que é verdade, o que não é. Né? Por isso que a gente adquire alguns traumas, né, Léo? Uhum. A gente interpreta alguma informação e a gente se traumatiza. Né? Sim. Enfim, como eu estava vendo uma possibilidade. Acordei quando era pequeno, de noite no berço, me acordei e me assustei. Minha mãe não estava por perto, estava escuro. E o que tem de trauma nisso, né? Mas a minha mente, como me pedindo uma proteção, interpretou como um trauma, como, opa, peraí, agora o que tu vai fazer? Né? E Uhum. isso pode ficar na gente, assim, é incrível. Claro. E questão da hipnose está constantemente com a gente, está quando a gente está ouvindo uma música, que a gente se emociona com uma letra, quando a gente vê um filme. Uhum. Até pegando o gancho da tua música, da música que tu falou, na PNL tem algo que a gente chama de âncoras, né? E a música é uma das âncoras mais poderosas que tem, porque geralmente tem uma sensação boa quando a gente lembra de alguma música que estava em algum momento, em algum local, bom ou ruim também, né? E muitas vezes a pessoa fica, Aquela deixa, música escuta chiclete, né? música, escuta músicas desse tipo por causa do ambiente. Mas aí a pessoa, no futuro, escuta a música, pode ser a música de anos adiante, e se lembra daquela situação. Então, isso é uma âncora na PNL, porque o teu corpo está respondendo como se tu estivesse naquele momento, né? Para Sim. o cérebro, ele está naquele momento, se tu ficou imerso naquela situação. Na verdade, isso não deixa de ser uma hipnose. Tu tá te auto-hipnotizando. E fazendo um adendo disso que estava comentando, a importância da gente assim, dosar o que a gente ouve, né? O que a gente escuta. Claro, Porque o teu cérebro tá minando daquela informação. Então, se tu tá ouvindo uma música que exato. tá te passando uma mensagem para cima, positiva, tu tá te minando daquilo, né? Se tu Uhum. tá ouvindo uma música mais triste, enfim, tu tá também te alimentando daquilo. Claro. Isso já é hipnose, né? Então, o que tua mente tem se alimentado mais, né? Então acho que até é o que a gente pode falar um pouquinho mais depois, como é que entra algumas coisas de mudança de hábito, né? Mais adiante a gente fala na live aqui, no nosso bate-papo, que existem duas maneiras de a gente mudar alguns hábitos que estão errados, né? Errados que a gente diz que a gente estava até falando ontem, o hábito não é errado ou certo. O cérebro interpreta como hábito e ele vai reproduzir aquilo. A nossa interpretação daquele comportamento é que a gente diz como certo ou errado, né? O funcionamento, ele vai funcionar para o bem ou para o mal. A questão é como é que vai trabalhar para que isso aconteça. E pegando mais a questão de exemplos do cotidiano, é muito mais simples do que a gente acha, né? Todo mundo já ouviu aquele papo, não põe o dedo na tomada, né? Quando era criança. Eu já coloquei. É, Eu coloquei uma chave de fenda. Coloquei uma chave de mas fenda e eu eu também, funcionei. eu já coloquei não o dedo na tomada, mas um arame que eu me lembro de apagar só depois. Ter botado o arame num buraco, não deu nada, quando deu no segundo eu apaguei, não me lembro mais. Então, mas é aquela, hoje, né, quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, que na verdade a hipnose existe e está muito mais presente do que a gente acha, não necessariamente é aquela que a pessoa tem aquela crença do bem dormido, né? Ou o cara que vai comer uma cebola achando que é uma maçã. Então, é uma maneira, essa é a hipnose circense, né? De palco que a gente fala. Mas, entendendo hoje, a gente sabe o porquê que a gente colocou o dedo na tomada, né? Sim, Porque, na perfeito. verdade, aquele não coloca o dedo na tomada foi um comando dado para a gente colocar o dedo na tomada. E às vezes a gente fala muito assim por pai, e os pais, depois a gente pode falar, tratar um pouco mais nesse assunto depois, a importância que tem os pais na criação do filho, né? Mas é aquela história, o filho tá pulando, ou fazendo alguma coisa, e aí diz assim, ó, não faz isso, que senão tu vai te machucar. Ou tu vai quebrar uma perna, ou tu vai alguma coisa. Olha, já está praticamente, né, hipnotizando que aquela coisa ruim vai acontecer. Só que é mais por um instinto de preservação. Só Exato. que, na verdade, tem o problema disso acontecer, né? É um comando que está sendo dado ali.
E pai e mãe, geralmente, a figura de autoridade é quem a criança vai aceitar de mais bom grado, inconscientemente, fazer o que tá sendo dito, né? Sim. E vários outros cenários, né, Fabrício? Tem algum outro exemplo do cotidiano que tu vê muito claro que tem a hipnose? Ah, com certeza. As mídias, né? As televisões que a gente assiste, né? A Normalmente propaganda, né? você propaganda e documentário também, né? Uhum, Por isso que uhum, hoje muita gente acaba optando pelo YouTube, onde acaba escolhendo o que quer assistir, né? uhum. Então, mas se você hoje depende de uma televisão, ali você vai ver o que está sendo passado na televisão, né? Então você está Sim, sendo sim. minado aquela informação. Outra informação é quando você vai no médico e o médico te diz, olha, a sua saúde está ótima. Ou ele diz, olha, a sua saúde, você tem uma doença aqui que não tem cura, que é incurável. Poxa, o médico vem e te fala isso, a Claro, probabilidade de você aceitar isso e já começar a morrer é muito grande, né? claro. Porém, algumas pessoas não aceitam isso, né? E aí elas querem ir atrás, tipo, não posso dar por vencido. Hoje é o que acontece que está se tornando muito natural, muito normal, é as pessoas tomarem medicamentos, né? Medicamento para isso, medicamento para aquilo. Enfim, o medicamento ele não te cura, né? Ele Ele te trata o vai sintoma, né? remediando, né? Não a causa. Ele não Exatamente. corta a raiz, né? Porém, exatamente, porém é algo que vai se tornando tão normal que, dor de cabeça, aspirina, dor não sei o que, do corpo, dor flex, não sei o que, e a gente está vivendo viciado em remédio, né? Então isso é uma hipnose, porque daí quando você começa a ter um pouquinho de dor de cabeça, você não para escutar seu corpo. Pode ser falta d'água, pode ser desidratação, aí você vai lá e, toma uma aspirina, né? Uhum, Então a gente uhum. acaba ficando à mercê desse sistema aí, por culpa É, nossa mesmo, né? sim, Por sim. isso O que é o próprio tema, né? o próprio placebo que tem sido estudado muito não deixa de ser uma auto-hipnose, né? Auto-hipnose, porque tu tá achando que tá tomando remédio e na verdade tá tomando farinha, um açúcar, né? E até já tem documentários de um hipnólogo que usa inglês, que é muito bom, Darren Brown, não sei se você já viu, Fabrício. Ele, Sim. né, que ele tem um documentário, tá no Netflix, inclusive ele fala, acho que alguma efeito placebo, né, que é o documentário dele lá que ele fala monta todo um cenário como se fosse uma fábrica, uma indústria farmacêutica e na verdade ele está dando placebo para quem está fazendo o teste com ele, só que ele está dando sugestões diretamente para a pessoa, né, para a pessoa superar medo de altura, por exemplo, outros tinham medo de falar em público. Ele acaba ajudando, mas através da hipnose. Então, existem diversas linhas de hipnose, né? A que a gente trabalha mais na PNL é focada para conversacional, é a dita hipnose sem saber que a pessoa está sendo hipnotizada. Na verdade, não existe isso, né? Mas ela está recebendo ali alguns comandos, que assim como a marketing faz muito disso, hoje está muito difundida a questão do marketing digital, se usa muito tal da copywriting, né? Como é que é escrito num anúncio. Não deixa de ter hipnose dentro. Então, eu costumo dizer que a hipnose é a famosa técnica de dizer tudo e não dizer nada porque a pessoa interpreta tudo como tu tá falando para ela e ela acha, não, essa pessoa tá falando para mim e tu não tá falando nada, tá falando por um geral, né? É aquela mesma pergunta, aquela não é nem uma pergunta, mas eu fico me perguntando se alguma vez já passou por um momento que nem agora que a gente está com coronavírus e que já passou por dificuldade, certamente já superou isso em algum momento na tua vida, seja na juventude ou seja na infância. Provavelmente a pessoa que está escutando agora, ela lembrou de alguma coisa na infância, na juventude, em que já começou a Sim, estar entrando em estado de hipnose. Então ela é muito mais sim, simples do que a gente acha que é, né? E por uma sim. venda, por exemplo, tu sabe, né, Fabrício? Fui vender para ti o curso lá. Para quem não sabe, o Fabrício foi meu aluno e foi usado a hipnose. Então é algo normal. Sim, Se a gente tem a ferramenta, por que a gente não vai usar? Na verdade, é algo que já existe, a gente já faz, só que a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente começa a usar isso de forma sistematicamente, de forma sistemática, com um objetivo que seja o mais moral, o moralmente melhor, né? Se eu falei sim. português direito aqui, é possível, porque exige, né? Daqui a pouco, se tu tem uma grande, eu não sou nenhum exímio, não, hipnólogo, uso ferramentas, mas não usei, uso hipnose com ferramentas de PNL, mas não é a hipnose que eu trabalho direto.
Mas tem gente que trabalha muito bem isso. Então é da moral da pessoa fazer aquilo ali para o bem e não para prejudicar. Assim como tudo que a gente tem hoje na vida, né? Ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? A nossa Sim, própria sim, mente conosco mesmo, né? Perante essas interpretações aí. O que claro, você quer claro. absorver disso, né? Sim, E quais os conhecimentos que você já tem na bagagem para poder interpretar algum assunto. sim, sim. Fabrício, até no bate-papo que a gente teve ontem, acertando aqui que a gente ia falar, tu falou muito que não existe hipnose na realidade, sim uma auto-hipnose, né? Explica um pouquinho mais o que seria isso aí pra gente. Perfeito, talvez esse seja um dos maiores medos das pessoas, né? Ah, ele vai entrar na minha mente, ele vai me dominar. Agora, com todos os amigos que eu tenho falado, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de olhar muito no olho. Com todos os amigos que tenho falado agora, as pessoas brincam, nem vou mais te olhar nos olhos agora. E não precisa, né? É porque tem A muito aquela hipnose crença ainda, acho que da hipnose de palco, né? Lá o que do nem eu dei o reloginho, exemplo do do pêndulo, né? Que relógio. são possibilidades, né? Mas enfim, É, é, são técnicas que existem, né? Mas, ou seja, a pessoa só entra em hipnose se ela quiser, porque tudo só depende da mente de cada um. Então, a gente como hipnoterapeuta não tem nenhum poder, né? O poder é todo da outra pessoa, né? Que ela quer se permitir passar pelo processo e a gente somente guia. Então, por isso que não existe hipnose, existe auto-hipnose, né? E eu posso guiar a pessoa nesse processo, que é algo natural, é tão natural que a gente não se dá conta, né? Que a gente não percebe. Como a gente estava sim. dando os exemplos, dos nossos familiares, dos médicos, algo que você lê, né? Provavelmente já deve ter acontecido com alguém que está vendo a live aí. Eu senti, tomei um remédio, aí senti algum mal-estar, eu fui ler a bula. Ah, tinha tudo ali que eu senti. Você já começa até a sentir Uhum. mais coisas, né? Sim, Ah, sim, sim. da náusea, tô com Se náusea. Ah, não sei o que. sugestiona, né? Então, por isso que se tomar remédio não lê. Eu não tomo remédio, né? Graças a Deus. Não preciso, assim. Evita o Mas máximo. se eu fosse ler bula, meu Deus, eu acho que eu morria É, no é, primeiro remédio. é muito interessante porque entra, na verdade, a mente ela é algo muito complexo, né? E a gente está falando de hipnose, a gente está tratando diretamente do mais puro nível da mente, que é o inconsciente, né? Que a gente trabalha na maior parte do tempo e a gente nem se dá conta. A gente acha, e ainda tem pessoas que se acham racionais demais, né? Não, eu sou muito racional. Falei, prazer, então. Bom, não conheço ninguém. Então, vai dizer que tu nunca passou no shopping e não comprou nada, né? Por Sim. impulso. Aí já diz tudo, né? Porque é o inconsciente que está trabalhando ali. E eu acho que é uma das maiores ideias que a gente tem, que a gente não está trabalhando de forma racional. Né? Ou que a gente é influenciável, sim. Porque aí a gente entra numa questão de que, ok, eu sei que eu sou influenciável, então agora eu cuido para não ser influenciado para coisas ruins, né? Do que a Uhum. pessoa achar que não, nada me influencia. Eu falei, vai, esse aí é o que mais vai ser influenciado, porque não está nem se tocando o que está acontecendo, nos meandros das coisas, né? Então é importante a gente ter perfeita ideia em relação a isso, para que acabe não acontecendo da gente entrar em furada, né? Porque Sim. eventualmente vai acontecer, todo mundo comete algum erro de impulso, assim, mas evitar o máximo possível, sabendo que a gente é totalmente influenciável. Você influencia e é influenciável. Não sei quantas vezes no dia. Né? O único jeito de você não influenciar ninguém é não ter contato com ninguém. Agora, se você já teve contato com a televisão e hoje com a mídia social, com propaganda, com tudo, provavelmente você já está sendo influenciado de alguma forma e provavelmente isso já seja a hipnose, né? Então, que nem eu estava falando antes, tu falou do que é auto-hipnose, que nem eu disse ali, que eu falei um monte de coisa naquela frase antes ali, e a pessoa remeteu alguma coisa na infância ou na adolescência dela, eu não disse nada com nada, a pessoa que interpretou da maneira que eu falei, né? Tu fala, quando a gente trabalha na PNL, a gente tem um metamodelo, que se chama, que é a parte que estuda como fazer perguntas para que não caia numa hipnose, vamos dizer assim, e a hipnose é aplicar o metamodelo ao contrário. Então, muito do metamodelo é tu sair de generalizações e ir para coisas mais específicas, e a hipnose é tu falar generalizações ao extremo, vamos dizer assim, na linha do Milton Erickson, que é a parte da PNL. Sim. Então, é isso que torna ela mais conversacional, assim. E é muito interessante da parte da hipnose, né, Fabrício, que tu falou.
da pessoa se permitir, porque se a pessoa não quer, não vai acontecer. Não vai. E a gente está Então, vivendo no momento agora, né, Léo, que a gente quer. Tem um livro que eu li que fala sobre autorresponsabilidade. Achei muito interessante isso. Porque a gente quer sempre botar a culpa em algo, né? Ah, eu me atrasei porque choveu, eu me atrasei porque o trânsito estava um caos, eu me atrasei porque estava em obra. Enfim, eu não consegui ir na academia hoje porque eu estava muito cansado. Eu vou fazer o regime só na segunda-feira porque agora vem final de semana. Então a gente sempre protela as coisas, né? Por isso que uhum, a única questão que eu digo que a hipnose, ela não é para qualquer pessoa, assim. Ela tem que ser para um que queira, né? Ela não vai servir assim, ah, vou ver o que vai acontecer. Muita gente sabe que tem problemas, né? A partir de agora, como eu tenho postado mais coisas agora, alguns amigos têm me mandado mensagens inbox, pelo WhatsApp, e eu tô gostando muito, assim, porque a gente acaba falando dos problemas com mais liberdade, né? Então, por exemplo, hoje uma amiga minha que eu não falava há muito tempo, ela me disse, nossa, eu andei com crise de depressão, tive que passar por tratamento, que legal isso da hipnose, quero saber mais de como eu posso me ajudar, né? uhum, E eu vejo que é isso, é uma live, é um bate-papo, é isso que a gente pode estar fazendo para estar ajudando mais as pessoas, né? As pessoas claro. tomarem essa consciência, não deixarem na mão de um remédio, não deixarem na mão de outra pessoa, né? A gente estava comentando sobre a pessoa. Ontem eu estava falando com uma nutricionista, então ela disse: as pessoas agora não querem passar pelo tratamento, querem fazer uma cirurgia. Uhum. Então, é mais fácil, né? Ah, deixa que o médico ali abre a minha barriga e tira o que tem que Sim, tirar. sim. É, a gente até Não usou, tem nenhum a gente cuidado. conversando ontem, a gente até usou o exemplo, né, que eu já vi pessoa obesa, que quer emagrecer e tal, mas eu escutei da boca da pessoa, ninguém me contou, não estou contando história da carochinha, né? Foi um absurdo, né? Mas cada um faz o que quer, né? Mas olha o que seria uma crença, né, que a gente até ia falar mais adiante, no comportamento. A pessoa disse assim, não, eu vou engordar então uns 30 quilos, 20 quilos que precisar, para mim poder fazer uma bariátrica de uma vez. Sim. Então, tipo, a pessoa prefere entrar na faca do que, né, fazer algo saudável. E além de que o seguinte, o que era mais importante não mudou na vida dela, que era a crença, que era o comportamento, que eram os hábitos. Porque provavelmente, quando fizer a cirurgia, e já aconteceu vários casos, não, eu não tenho dados de quanto é que seria isso, mas conheço já de gente até que acabou vindo a falecer depois, né, no decorrer da Sim. cirurgia. Mas não, vamos dizer que não tenha problema, né? E a pessoa volta a engordar. Por quê? Porque o Sim. principal não mudou, que era lá a raiz, né? A pessoa ser obesa era só, claro, eventualmente há pessoas que têm um sobrepeso por terem problema de saúde, há problema na célula, seja algo do tipo, né? Mas na maioria dos casos Uhum. não é. E nessas pessoas que na maioria dos casos não é, não aconteceu essa mudança na raiz que era na cabeça, que era as crenças, que era os comportamentos, que é o que a hipnose ajuda, né? Na verdade, a gente é hipnotizado, auto-hipnotizado através das nossas crenças, que é basicamente Perfeito. isso, né? Se a gente conseguir mudar isso de uma forma que seja produtiva para a gente, vai nos trazer resultados melhores no decorrer do caminho, porque a gente tem muitas crenças que foram colocadas no nosso bolso e a gente não sabe como é que tirar, porque a gente está dentro, imerso, né, no problema, vamos dizer assim. Porque se a gente Sim. tem a famosa crença limitante, a gente está dentro do problema e muitas vezes não consegue sair. Por isso que a gente vai buscar algum auxílio de alguma ajuda, de algum determinado tipo, em que às vezes é um psicólogo e tal, e tu acha, até vi um vídeo teu comentando, e eu concordo contigo, tem bons profissionais, eu já recorri a psicólogo sim, não tem problema nenhum em dizer, me ajudou no momento que eu precisava, só que tem limitações. E através da hipnose, ou seja, de outras técnicas, tem várias outras também que a gente consegue trabalhar. Tem uma que eu estou estudando um pouco agora, se chama Psyche, um troço assim, Psyk no final, que também trabalha com um tipo de hipnose, mas não é a hipnose tradicional que a gente está acostumado, eu nunca tinha ouvido falar também, que traz resultados de comportamentos em um curto espaço de tempo, né? Uhum. Aí, por que é um curto espaço de tempo em que a hipnose, por exemplo, dá resultado, em que um tratamento psicológico, por exemplo, fica 5, 6, 7, 10 anos, que nem tem um amigo meu que já ficou 7 anos, acho, se eu não me engano, indo para psicólogo e não resolveu a questão.
Eu não estou nem falando de competência da pessoa que estava atendendo ou não. E sim porque ela tem uma limitação de ferramentas, vamos dizer assim. Quando ela abre a caixa de ferramenta delas, tem algumas ferramentas ali que são limitadas. Né? Que nem tu querer rodar um Windows 10 aí num computador lá que era da época do Windows 95, não vai funcionar. Não tem a ferramenta para aquilo. Né? Então tu tem que ter um acréscimo, um upgrade. E realmente a hipnose dá um resultado maior porque ela trabalha no inconsciente. Né? A gente estava até falando ontem. Tem um estudo, já foi feito nos Estados Unidos, com ondas cerebrais, aqueles eletrodos, né? Para identificar quanto parte do tempo a pessoa está trabalhando de forma inconsciente e consciente. O que foram ver? É de 7 a 3% a gente trabalha de forma racional. Vamos pegar a média, 5%. Né? Eu nem gosto de usar esses dados porque as pessoas normalmente não querem aceitar isso, né? É, Como eu sou racional eu 100%. não tô dizendo nenhuma mentira. Quem quiser ver, dá uma olhada nesse livro aqui, ó. A Biologia da Crença, no senhor chamado Bruce Lipton. Eu não estou inventando coisa. Né? Então ele foi analisar, pegou os eletrodos e viram lá, 95, vamos botar na média, 95% do tempo trabalhando no inconsciente. Então, e por isso que a gente fala da questão da pessoa, não, eu sou racional. Sim, tu tá trabalhando 5% do tempo. Tu tá querendo me dizer que tu é racional? Ah, me desculpa, né? Não é. É a pessoa que está mais suscetível a sofrer uma influência, né? Então é o que a gente tem que se ligar para não sofrer um problema, né? E retornando a essa parte, até fiz um vídeo no Instagram, até comentei contigo um tempo atrás falando desse estudo do Bruce Lee, que o que acontece? A mente racional, através desses eletrodos, conseguiu identificar quantos bytes por segundo trabalha a mente racional. A gente está falando de 40 mil bytes por segundo, é bastante coisa, né? Mas lembra, Sim. 5%. Adivinha quanto é que trabalha inconsciente? 40 milhões de bytes por segundo. Aí vamos dizer por que acontece muito da pessoa, eu quero mudar tal coisa, eu quero fazer tal coisa e não consigo, porque ela quer de forma racional. E o inconsciente dela não está trabalhando para aquela forma. E o consciente dela é 95% mais forte. Então a gente está falando de 40 mil bytes contra 40 milhões. 40 mil contra 40 milhões. Quem é que vai ganhar? Aqui Sim. não é o que nem lá os 300 de Esparta lá que vai ganhar alguma coisa do tipo. Não tem como. Então a gente tem que fazer algo que trabalhe direto na parte do inconsciente e a hipnose consegue fazer. É que nem a gente estava falando antes, né, Fabrício? Tu até te preocupou em me dizer que não era desse jeito. Eu sei como é que é, porque já estudo, já aplico também, tá dentro das minhas limitações, que é diferente do que tu trabalha com a hipnoterapia, que, na verdade, tu deixar o racional menos filtrado possível, né? Para tu trabalhar com a hipnose para realmente entrar na parte do subconsciente. Como é que funciona isso? Uma das funções da nossa mente mais consciente, ela tem uma função analítica, né? Uhum. Então, o que que acontece? Para a gente passar pelo processo de hipnose e ter uma regressão e ressignificar alguma coisa que a gente vivenciou, né? Algum caos, eu preciso somente acessar a mente subconsciente. Porém, a nossa mente analítica, ela começa a querer ficar pensando. Então, se, por exemplo, se você quer passar por um processo, é que isso as pessoas não sabem. Então, a partir do momento que quer passar por um processo de hipnose, se tu começar a ficar pensando, nossa, será que eu vou dormir? Nossa, será que ele vai dominar minha Uhum. mente? Nossa, o que será que é isso que ele está falando? Tu não, tu não tá passando pelo processo. Então, isso é uma das coisas que eu vejo hoje em dia, assim, que é o que é tentar diminuir a expectativa, sabe? Viva o agora. É um Uhum. processo que é somente seguir as instruções, né? Então, o que que acontece também? Às vezes a pessoa já tentou passar por um processo de hipnose, como tem diversos métodos, às vezes a pessoa já começa assim, nossa, mas a outra vez não foi assim. Ah, mas a Uhum. outra pessoa não falou assim. Ah, mas a outra pessoa usava um pêndulo. Ah, mas eu vi que usa um relógio. Então, a nossa mente, ela quer tentar achar a resposta, achar a informação, achar uma lógica para as coisas acontecerem, né? E foi isso que a gente falou agora, 5% é a nossa mente lógica, o resto 95% é o nosso subconsciente.
Porém, se a gente fica tentando, minando, a gente só está gastando energia e atrapalhando o processo. Um exemplo claro disso que acontece é quando você perde a chave, não sabe cadê a chave, né? Ou você não lembra do nome de uma pessoa, e tu fica, nossa, qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? E quanto mais tu tenta lembrar, menos tu lembra, Uhum. porque, porque a memória mesmo, a memória de longo prazo, ela está no subconsciente. Então, o que que acontece? Por isso que não tem como a pessoa quando vê numa hipnose de, esqueceu o nome, não, ela não esqueceu o nome. Ela consegue lembrar. Já passei pelo Ela, processo de hipnose de palco, porque é a mesma coisa, né? É o sim, mesmo processo em si. sim. Então Na você não verdade, esquece. Você não, não, é interessante porque essa hipnose de palco, tu lembra, tu tem toda a consciência, mas tu não consegue falar. tu não consegue falar, né? É que, na verdade, o comando que te dão é para não falar, né? E se eu aceito, Sim, se tu aceita, tu não vai conseguir fazer. Tu te lembra, mas tu não consegue te dizer, não parece que sai, não sai. embaralhado, né? É. Até o momento que Eu não passei, mas já falei com pessoa que passou e disse, não, eu lembrava do meu nome, é quem falou, eu não conseguia dizer só. Então é algo bem estranho, né? Então, em relação à parte da hipnose, ela é muito sutil, ela está presente pelo modo que nossa mente trabalha, nosso cérebro trabalha, né? Eu tenho uma exatamente. outra concepção de mente que é um pouquinho diferente. Mas vamos pegar o funcionamento do cérebro. Ele funciona dessa forma, então ele está trabalhando muito mais no inconsciente do que no consciente, que nos impossibilita de ter uma visão maior, né? Que a gente fica, mas eu quero tal coisa e não consegue. Muitas vezes é por E causa dando dessas seguimento no, crenças. Pode falar. não dando o segmento no exemplo, aí naquela conversa eu tô, não consigo me lembrar o nome daquela pessoa que eu queria falar pro Léo, não consigo. Termino de tomar o café contigo, Léo, então tá, tchau, beleza, vou Uhum. embora. Eu entro no carro, o nome da pessoa vem. Sim, sim. É, Acontece isso com todo mundo. acontece. E aí então você dá aquela relaxada e a memória vem, as coisas acontecem. É, o famoso branco, né? Quando tu esquece, eu esquece o que tu tá com o problema ali, vamos dizer que tu não tá lembrando, daqui a pouco vem na cabeça, né? Então Sim. é algo é uma sobrecarga, eu acho, né, que acontece no racional e tu tem que dar uma pausa para ele para realmente teve alguém que eu vi que na verdade ele usou um outro tipo de abordagem para explicar a diferença entre o subconsciente e o consciente. É como se o subconsciente fosse todo o mar, vamos dizer assim, né? Um espaço de água grande, em que o consciente está com uma vara de pescar tentando pescar alguma coisa ali. Então, a potencialidade dele achar algo ali é muito pequena, né? Porque está muito vasto, está muito espalhado, tamanho que é uma coisa em relação à outra. Então, a gente tem que ter um pouco mais de consciência disso, sair da desmistificação que é algo sobrenatural, que a pessoa vai fazer tal coisa comigo. Claro que a gente falou, pode até que ser que faça mesmo, mas a pessoa tem que ter moral, né? Então, certifique de quem vai fazer um trabalho. É importante tu saber que tu é influenciável, porque pode vir pessoas querendo influenciar, né? Que tenha essa moral deturpada. Infelizmente, isso está fora do nosso controle. Então, é algo que quem me treinou com a parte de PNL disse muito bem na primeira formação que eu fiz, que era mais básica, depois ele reforçou ainda mais quando a gente foi evoluindo, que, olha, vocês têm uma grande ferramenta na mão de vocês, usem para o bem. Porque essa mesma moeda, se tu virar ela, vai usar para de outra forma. Né? A estratégia é a mesma Depende, né? coisa, depende de como é que tu vai querer aplicar aquilo. Né? Então, é algo realmente que tem que tem pessoas assim que às vezes já me perguntaram, vou dizer da PNL, né? Que, tu acha que é legal eu me formar em tal coisa? Aí eu perguntar, tu vai aplicar, tu vai estudar, como é que vai fazer? Vai passar por um processo que tem esses processos de final de semana, né? Eu falo, não, vou passar pelo processo. Não, então vai. Porque é, eu tenho medo, sinceramente, eu tenho medo que aquela pessoa, dentro da moral que eu conheço um pouco mais dela, ela tenha essas ferramentas na mão dela. Porque eu não é uma quase certeza, não deixa de ser um julgamento isso, mas a pessoa é bem provável que vai usar aquelas ferramentas, a ferramenta que ela vai adquirir
através da técnica para usar de uma maneira equivocada, né? Então a gente tem que cuidar, e tem muita gente também que nasce, já nasce com isso, aplica e nem sabe, né? Então a gente tem grandes caras que se fizeram por outras pessoas aí. Teve até um filme que passou do Wagner Moura, que o cara era o Vips, um troço assim, que o cara se passou até por vice-presidente da Gol, eu não me lembro agora. O cara aplicou um golpe forte, assim, né? E vendo o filme, assim, para quem estuda um pouco mais, vê que tá usando linguagem, tá todo tipo de coisa. Então, quando a gente diz que é muito sutil, é porque é sutil mesmo, né? Se eu chegar para ti, tu chegar, vamos tomar um café, Fabrício. Fabrício, tu quer sentar aqui ou tu quer sentar aqui? Aí o Fabrício escolhe sentar lá, na esquerda. Aí o Fabrício acha, eu sou o empoderado, eu escolhi sentar na esquerda. Desculpa a palavra. Empoderado é o cacete. Porque o Fabrício aceitou sentar. Esse foi o comandado, né? Então a gente acaba usando isso geralmente, né? Então, tu quer isso, tu quer aquilo, né? O ou é muito claro nas vendas, se tu começar a perceber o que o vendedor está querendo te fazer. Tu quer isso ou tu quer aquilo? Tu quer no crédito ou tu quer à vista? Então a gente começa a saber que, opa, o cara está querendo. Na verdade, às vezes ele pode estar aprendendo que é uma técnica de venda e tal, nem sabe que é e não deixa de ser hipnose, né? Sim. Se ele tá querendo influenciar, mas a gente, opa, o cara tá querendo usar alguma coisa aqui comigo. Eu já sei e falei, não, aqui não, farroupilha, né? Então, vamos cuidar. Agora você me deu um insight assim até perigoso, mas eu tenho que comentar aqui, né? Porque a gente, quando trabalha com empreendedorismo, a gente escolhe o que fazer, né? Sim, Então, por exemplo, você vai num banco hoje, o teu gerente ele quer te vender produtos que quando você estuda um pouco mais, você vê que possivelmente não, aquilo não vai ser bom para ti, né? Vai ser não bom é. pro cliente. Tu Porém, não vê as muitas letras vezes, miúdas, né? porém, muitas vezes o cara que está trabalhando ali, às vezes a gente está num emprego que a gente tem que fazer coisas que a gente não concorde, que a gente não gosta. E pior, às Verdade. vezes tu tem que consumir aquilo, né? Tem o Uhum. meu gerente, eu gosto dele demais, assim. Até já comprei seguro dele para ajudar ele, porque ele me ajuda quando eu preciso de algumas coisas assim. Mas eu compro e falo para ele, ó, vou comprar para te ajudar, porque eu sei que isso aí vai ser bom só pro banco, né? Porque Vou daí me atochar. Ah, ele me mostra, bah, olha só, mas eu comprei esse produto para mim, mas a fulana comprou aqui, não sei o que. Eu falei, ah, olha, eu tô te tá bom. falando o que eu acredito, né? E para muitas pessoas os produtos podem ser bons, para mim não é. Sim. Porque eu tenho estudado, porque eu tenho conhecido, para mim não é, para outra pessoa pode ser, né? Mas Uhum. isso é interessante, né? Então você estava comentando isso e às vezes as pessoas estão no trabalho e elas têm que fazer algo que não é tão bom, né? Então, o quanto isso vai ficando no subconsciente também. Né? Esses dias tinha uma mulher ligando lá pro meu pai lá para fazer empréstimo, ficava ligando o dia inteiro. Aí um dia eu atendi Uhum. o telefone e atendi super educado ela. Comentei com ela, né? Oi, tudo bem? Olha só, tu tem a ficha aí do meu pai, tu sabe que ele já tem quase 80 anos, né? Sinceramente, tu venderia esse produto pro teu pai? Tu gostaria que alguém ficasse ligando o dia inteiro para ele? Nossa, ela me desligou assim, Pegou pareceu um na cara. soco, assim. E eu falando super educadamente, né? Então, às vezes, É, a gente está mas fazendo coisas que não são bons para nós, que não são sim, bons para os outros. sim, E é legal, já que a gente está nesse bate-papo aqui. Gente, vamos atrás do que te faz bem, né? Vamos buscar o que te traz um sentido, né? Quantos talentos que a gente tem aí para botar para fora, né? E às vezes não sabe, assim. Às vezes acha que nem sim, tem. sim. Tem uma grande história, né, Fabrício? Que diz que num vilarejo, lá perto do Tibete, eles tinham a tradição de uma vez por ano subir a montanha. E todo mundo se preparou, um vilarejo de pequeno, 300 pessoas, e determinado dia do ano era o dia de subir a montanha lá. Não era o Everest, claro, mas era uma montanha alta. Então, se prepararam, botaram comida, alimento, água, porque o caminho era mais longo para chegar no topo da montanha, né? E no meio da montanha eles escutaram uma voz, que tipo, quando vocês chegarem no topo da montanha, vocês vão ter duas notícias, uma boa e uma ruim. E todo mundo ficou parado, olhando para aquilo, uma alucinação, né? Andaram um pouco mais, e aí pararam para tomar um pouco de água, e a mesma voz disse assim para eles:
carreguem pedras ao topo da montanha, o máximo que vocês puderem. E não falou mais nada. E uns começaram a colocar pedra, né? Só que a sacola que eles tinham levado eram sacolas que tinham alimento, né? E a água. E aí uns pensaram, mas eu vou deixar de comer, o caminho é longo, né? Como é que eu vou chegar até lá sem ter alimento, sem ter água? E uns falando que não ia fazer, porque eu não vou fazer isso, porque isso é loucura, porque isso é isso, porque aquilo. E outros realmente chegaram lá e tiraram tudo que tinha da sacola e começaram a botar pedra, botar pedra, botar pedra. E então seguiram o andamento da montanha. E a chegar ao topo da montanha, eles escutaram a voz de novo. E a voz disse assim, agora abram as sacolas. Né? E quando abriram as sacolas, eles tiveram uma grande alegria e uma grande tristeza, porque as pedras tinham se transformado em lindos diamantes. Essa foi a grande alegria. E a grande tristeza foi, por que eu não carreguei mais pedras? Né? Então, esse é o poder da metáfora. Então, a gente pode estar começando a pensar um pouco mais, e isso não deixa de ser hipnose. E aí é uma questão de, né, a gente só deu um exemplo aqui de como a metáfora ela é. Até não fiz tão entusiasmado como deveria ter sido feita, mas para a gente ter ideia de que poucas coisas nos remetem a reflexões e não deixa de ser uma hipnose. A metáfora é uma das coisas mais fortes que a gente tem a contar a história, né? Todo mundo gosta de ouvir uma história. E a própria metáfora pode ter várias interpretações, né? Eu carregar pedras, ou para pessoas vão achar legal, outros não vão achar tanto, mas veja o que aí daqui a pouco o outro pode usar a questão tipo, pô, eu ainda ganhei diamantes nas pedras que eu carreguei e fiquei mais forte durante o caminho, né? E ainda cheguei lá e ainda ganhei diamantes. E outros podem interpretar de uma outra forma. Então, quando a gente fala que a hipnose é aquela arte de dizer tudo e não dizer nada, porque uma metáfora dessas vai ser a interpretação de quem escutou. Né? Assim como a vida toda é a interpretação de quem está passando pela experiência, né? Eu costumo dizer, não tem nenhuma estatística em relação a isso, mas até no treinamento eu usei esses números, né, naquela época com vocês, que dos 100% do tempo que a gente está vivendo, 10% é um fato e 90% é uma percepção sobre aquele fato. Né? Então, a gente pode estar no trânsito, tudo trancado, tu liga uma música e vai escutar uma música e vai ficar feliz sobre isso, porque tu sabe que tu não vai conseguir chegar no tempo lá, a obrigação que tu tinha. E eu posso ficar indignado, bravejando todo mundo buzinando, porque eu não vou chegar no tempo da mesma reunião que a gente tinha. Mas e aí? Então a gente tem um fato com percepções diferentes de cada um. E isso pode estar afetando comportamentos, crenças, comportamentos, hábitos que estão realmente nos impactando, seja de forma positiva ou negativa. E eu acho que a grande bênção da hipnose, quem descobriu ela, que ela realmente funcionava, foi de usar isso de uma forma para aliviar realmente as vidas das pessoas. Né? Infelizmente, tem pessoas que usam de uma forma equivocada, mas a ferramenta é fantástica. E a gente está usando e está sendo usado dela todo o tempo. Né? E que legal você estar falando isso sobre essa questão da percepção, porque essas crenças, elas trazendo para a parte do empreendedorismo, né? O quanto a gente pode ter mais lucratividade, ou independente se a pessoa é empresária ou não, né? Se a pessoa é um empregado também. Né? Mas normalmente a cabeça de quando a gente é empregado, a gente tem tal hora para entrar, tem tal hora para sair, né? Tem os paradigmas, né? Tem os benefícios. Sim, o benefício. E aprendi contigo. Lembrou do vídeo agora, né? Nossa, muita risada. Então, Léo, a pessoa ela se estagna, né? Ela fica estagnada ali. Ela fica nessa vibração, pô, eu vou trabalhar tantas horas, vou ganhar tanto, né? E você tem muito potencial de estar desenvolvendo. Agora eu vou falar outra coisa para ti agora que tu vai lembrar, da síndrome do fantástico, né? Síndrome do Fantástico, não, eu me lembro Não te lembra? Tu chegar domingo e falar, tá acabando o final de semana, amanhã é segunda. Ah, né? sim. Na questão que eu não vejo Fantástico, né? Eu nem não, é a síndrome do Fantástico, da musiquinha do Fantástico, o cara parece que tem um ataque, porque tá acabando o final de semana e amanhã ele vai ter que trabalhar de novo. Então, ele não vai postar
Hashtag segundou. Não, segundo nunca tem, né? Eu Então, coloco, eu posto, eu brinco e me posto bastante. Adoro segunda-feira. Sou que nem um é, garfo, né? Só que não. é, mas é interessantíssimo ver essa parte da. Porque é tudo interligado, né? Na verdade, a gente tem partes que fazem parte do motor inteiro. Né? Sim, Então, quando a gente trabalha de crença, tá envolvido a hipnose lá dentro. O comportamento tá envolvido as crenças que veio através de um comando que tu recebeu. Quando a gente parar e prestar atenção, que a maioria das coisas que a gente decide, que a gente está fazendo e que a gente pode vir a fazer no futuro, não foi a gente que decidiu, dá um susto. Realmente sim. dá um susto. Mas a gente tem aquela grande responsabilidade de fazer, ok, não é meu. Eu vou querer continuar com isso? Vai me ajudar a continuar com isso? Né? Ou são crenças que peguei dos meus pais, de um professor, de Uhum. um... Voltou, Fabrício? É que tinha dado uma caída no Instagram. Peguei dos Tava. pais, no Facebook estava certo. Peguei dos pais, do professor, seja de outra pessoa que realmente incorporei aquilo de algum outro, ou até mesmo depois de certa idade, a gente pode ter crenças também por causa do ambiente, se deixa aí levar por amizades, por ambiente, seja da maneira que for, né? Então, Sim. acaba, em decorrer disso, acaba havendo mudança de comportamento, mudança de hábito, né? E que aí a gente fala que é muito importante a figura do pai e da mãe dar uma criação para que pode o menos, podar, né? Podar o menos possível os filhos e que possibilite ter eles realmente algo positivo mais adiante, ao invés de ficar dizendo não, 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 né? E a gente até já falou um pouquinho ali do exemplo do não. Na verdade, o cérebro não reconhece o não. Quando tu falar um não, isso é uma dica, tá? Quando falar um não a alguma coisa, tu vai estar incentivando a pessoa, ou a criança, seja que for, a fazer aquela coisa que tu não está querendo que ela faça. Então, não põe o dedo na tomada, ela está identificando como põe o dedo na tomada. Então, é o que a gente... é só um jeito de começar a trabalhar com a questão e ver como é simples Sim. a questão da hipnose pode ter uma alteração bem, bem legal. E até o simples a questão, que a PNL trabalha bastante, é dizer para si mesmo, né? Ah, eu tenho depressão. Tu tá com depressão, tu tá passando por depressão, né? Eu sou estressado. Uhum. Tu está estressado ou tu está passando por um momento de estresse, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa chega assim, basicamente quando eu vou atender, porque a gente trabalhando, falando com amigos, senão a gente fica o chato, né? Quando a gente trabalha quando a gente aprende PNL, o primeiro nível é practitioner. E, na Sim. verdade, depois que a gente faz o primeiro nível, a gente vira um chatitioner, porque tudo a gente quer aplicar. Então, a gente fica chato para os outros. Então, então, os outros a gente tem que começar a maneirar, não dá para falar toda hora as coisas assim. Mas é importante a gente ter ideia e se a pessoa está aberta a falar algo do tipo, né? Olha, sei lá que não é tá vindo de algum outro lugar, que tá pensando desse jeito. E a gente mesmo, né, Fabrício? Por mais que a gente aplique e saiba das coisas, a gente lembrar que a gente tem 95% do tempo, ou é muito mais forte inconsciente do que o nosso consciente. E Perfeito. então, falando em relação a isso, o que que tu vê que pode ser feito na hipnose para ajudar essa parte consciente, né, que quer fazer as coisas e que naquele momento não está conseguindo fazer? Não, ótima pergunta. No subconsciente ficam os nossos hábitos, né? E aí existem os bons hábitos, os maus hábitos e os hábitos. Uhum, Então, mais de 40% do que a gente faz durante o dia são os hábitos. Então, você não pensa com que perna você sai da cama, você não pensa se você, será que eu vou abrir o tubo da pasta de dente para... Não, você uhum. já abre, enfim, mais de 40% são esses hábitos já que a gente já está na nossa Já tá ali. programação. Uhum. Porém, quando a gente tem alguma ideia, alguma sugestão, isso ela passa pela nossa mente consciente. Então, por exemplo, eu optei agora por treinar. Veja que interessante. Fui na médica, meu percentual de gordura eu achei alto, estava 28%. Achei alto, um absurdo. Minha médica disse: Nossa, eu sabia que tu ia achar um absurdo, mas não, olha só, dentro da tabela tu tá dentro da normalidade. Acabou comigo, né? Não quero estar dentro da normalidade. Será que ela não sabe disso? Ela sabe. Fiquei encasquetado. Então, o que a minha mente
analítica pensou assim, Fabrício, vai para musculação que tu vai queimar mais, né? Vai queimar mais rápido essa gordura, continua correndo, cuida da alimentação. Então, a partir dessa intenção, eu fiquei com uma força de vontade. Ah, vou fazer isso agora. Uhum. Porém, se eu não fazer isso virar um hábito dentro do meu subconsciente, se ele ficar só na força de vontade, vai chegar final de semana, hoje não vou treinar, hoje vou comer um lanche, hoje Sim. vou tomar minha cerveja. Aí Acaba segunda-feira caindo o que pode novamente. acontecer? Não vou treinar. Tipo, então, a partir da parte que eu tomo consciência que eu tenho que tomar algo, eu aproveito essa força de vontade que ela acaba, tá? Porque ela tá trabalhando só com aqueles 5%, é uma faísca, né? Uhum. E a partir dessa faísca, então, é importante que eu coloque ela no meu subconsciente, para que aí se torne um hábito. E é aí que eu faça disso, que eu não pense em outra coisa, né? Eu já acordo aqui, já vou para academia, Uhum. sabe? Faça, Já acordo e já saio de faça motivação. virar automático e instintivo, né? Tanto que é que diz que tem Sim, linhas que falam do hábito em 31 dias, tem outras dias que falam do hábito em. Tem até que fala 21, e tem outras 21 linhas que falam em dias. 60 dias, né? Então eu acho que até depende do hábito que tu tá querendo, a intensidade daquele hábito, porque pode estar muito enraizado. Quando a gente fala de crença, tem crença muito forte, né? E a crença está ligada direto no hábito. Sim. Então, quando a gente fala de uma crença, aquela crença famosa, a ideia de, é a raiz da crença, não existe, a crença é um núcleo, e que lá dentro Uhum. pode ter várias crenças como um novilho, e tem várias crenças protegendo aquela nuclear. Então, Sim. se o teu hábito está muito envolvendo uma crença nuclear, ele vai demorar mais tempo, né, para poder ter um resultado em cima daquilo ali. Então, é E tem importante. os ganhos secundários, né, Léo? Porque, por Sim, exemplo, claro. assim, quer ver um exemplo? Ano passado, eu entrei num processo de me tornar vegetariano e vegano, tá? Aí, o que que aconteceu? Eu comecei na casa da minha mãe começou tu é um chato, não sei o quê, mas ela logo começou a tentar fazer alguma coisa para mim ali, né? Uhum. Porém, não faz parte, como o ambiente nos influencia também. Porém, não é hábito deles, né? Não comer carne, e eles gostam de enlatados e tudo isso que a gente sabe Embutido. que é bom Uhum. de evitar de comer, né? Então, o que que aconteceu? Com o passar do tempo, aí tu abre uma exceção também. Aí eu abri uma exceção. Então, eu tava com uma força de vontade e já tava criando um hábito. Mas Uhum. daí abri um pouquinho, acho que eu fiquei uns 2 ou 3 meses sem comer carne. Eu me passei uma vez no queijo, assim, porque queijo é fantástico, né? Mas também Sim. não me senti um pecador, entende? Hoje Uhum. eu tenho comido menos, mas tenho comido mais de novo. Sim, sim. Mas, ou seja, né? Então eu peguei a força de vontade, fiz daquilo um hábito realmente, e depois afrouxei. E aí então já voltou esse hábito, né? Então não Uhum. é só, vou ficar 21 dias. Não, aquilo tem que começar a tomar sentido para você, né? Fazer Claro. parte do seu propósito, né? Não adianta eu Claro. ir na academia 21 dias não gostando de treinar. Isso não vai se tornar um hábito, né? Tu está fazendo aquilo forçado, né? Não Fabrício, é. eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar no Instagram, eu vou encerrar no Facebook, que no Facebook aqui tá Ok? dando umas trancadas, e a gente fica só no Instagram ali para não cair. Perfeito. Podemos continuar aí. E o que a gente estava falando em relação ao hábito próprio, né? Eu acredito que tem duas formas da gente mudar uma questão vamos botar de comportamento que envolve do hábito, né? A crença é um pouquinho mais forte, que aí com a hipnose eu acho que fica até mais fácil de entender, porque a gente tem pegando os níveis neurológicos que a gente aprende na PNL para resolver resolução de problemas, até te mostrei ontem, né, Fabrício? A gente tem um ambiente, comportamentos e atitudes, né? Crenças e valores, e depois a gente tem afiliação, identidade e espiritualidade. A partir do momento que a gente vê em qual nível que a gente tem um problema, a gente começa a trabalhar com o nível de cima para resolver aquele problema de baixo, que é o que vai ter mais assertividade para fazer. Sabendo que a crença está no meio do caminho, e é a crença e, a, e, a, e os valores são o limiar entre o corpo, vamos dizer assim, a gente consegue ter um melhor resultado trabalhando essas crenças e com a ideia da hipnose ajuda muito mais, né? Porque a gente consegue burlar, vamos dizer assim, filtrar esse consciente que está bloqueando, que a gente quer, mas na verdade não quer tanto, né? E para a gente conseguir dar o famoso comando para nós mesmos que a gente dá resultado.
Eu tenho visto e estudado um pouco, estudei um pouco mais a parte, que nem eu falei do Bruce Lipton, do livro, ele realmente fala disso, e ele fala também que seria uma sugestão para as pessoas mudarem a questão da hipnose, né? Seja da maneira que for, se for de uma maneira mais assertiva, melhor, ou por repetição, né? Sim. Então, a repetição é que nem depois de adulto, a gente só tem duas formas de aprender. Ou aquilo ali entra de uma maneira mais fácil na nossa cabeça, que seria uma questão de hipnose, por exemplo, ou a gente vai ter que repetir, 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 repetir para aquilo ali virar de uma maneira automática, né? E eu acho que a contribuição da hipnose é em relação a isso e entender que a gente tá sendo utilizado dela todo momento do dia, né? Acho que nós podemos ir encerrando, né, Fabio? Já tá aí, deixa eu ver que horas é, já estamos há quase uma hora fazendo a live Nossa. aqui. A gente até falou para não vamos se estender muito, mas já se estendemos bastante, né? Sim. O que tu tem de Então, considerações finais aí? eu agradeço aí a presença de todos. Se possível, a live vai ficar gravada aí. Sim, Não hesite em entrar em contato conosco. Sigam o Léo, me sigam. Podem perguntar. A gente está passando por um momento aí que a gente trabalha ajudando as pessoas, né? Então, para sim. quem não sabe ainda, o Léo foi meu primeiro professor aí na área do empreendedorismo. Ele fez a minha cabeça expandir bastante. E o insight que eu Usamas deixo para hipnose você, contigo? usou a hipnose comigo, com certeza, né? E eu estava precisando disso. Foi Sim. fantástico, assim, a maneira como ele vendeu o trabalho dele. Se alguém aqui trabalha com vendas, procure ele, que ele sabe vender. Ele tem um diferencial enorme, que às vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente fica na pressão. Até isso eu acho que é bem interessante, né? Às vezes a gente tem a pressão de fazer alguma coisa e é ruim, né? É a nossa mente consciente Eu e acho tudo que pode fluir mais. tudo, eu acho que depende, a gente vai falar de crença, né? Depende, eu acho que Sim. até é um bom tema para a gente falar numa próxima live aí, Fabrício, que eu comentei contigo até, quando a gente aprende a tal da crença limitante. Ficou muito tempo, eu acho que agora deu uma caidinha, né? Porque eu tenho um certo preconceito aí com as formações de coach desenfreada que tem aí, a pessoa acha, agora eu sei, posso mudar o mundo, vai lá e faz um monte de cagada na cabeça das pessoas, mas tudo bem. E, né, mas infelizmente assim, não, se não conhece ainda, acha que pode, que pode, que pode, e não sabe das limitações que tem. É aquela famosa linha do conhecimento, né? No início eu acho que sei, mas não sei porcaria nenhuma, né? Sim. Então, e aí com o tempo, com a prática, sim, que vai fazendo. Mas é aquela ideia de falar, é crença limitante. Crença limitante, cara, se ela não está te ajudando, ou ela te ajuda, ou ela é neutra, não vai fazer nem bem nem mal, ou ela é limitante. Mas agora, dentro da linha das crenças limitantes, a linha da psicologia fala em 14, na PNL a gente fala em 13. 13 tipos de crença limitante e como é Uhum. que, para quem está trabalhando com PNL, como é que abordagem vai usar para ajudar essas pessoas aí. Então a gente pode até Sim. falar o que pode ser uma questão de crença limitante e como é que pode ajudar as pessoas definindo, identificando que tipo de crença que é. Então, daqui a pouco é algo que a gente pode deixar em aberto para as pessoas que estão identificando alguma coisa que seja uma crença, né? Até pode nos perguntar se é uma crença ou não. E a Uhum. gente até pode ajudar alguém daqui a pouco, né? Não precisa se identificar, mas Sim. diz, eu tenho uma crença tal e eu acredito por causa disso, disso, disso que ela realmente funciona. E aí a gente, né, quer dar uma desmembrada Correto. nela para identificar e como é que pode ajudar essa pessoa para ter uma consciência um pouco melhor de que o que é aquilo ali realmente, né? Então, Perfeito. uma das Perfeito. coisas é a generalização, é a das mais absurdas, né? Que tem e a gente comete, eu cometo às vezes, Uhum. toda vez que eu faço tal coisa dá errado, ah, isso aí não vai mudar nunca. Isso é uma generalização, né? O Sim. que nem a gente tem Nossa. para aspectos de relacionamento, né? O homem fala que nem uma mulher presta. A mulher fala que nem um homem presta. Isso é uma total Sim. generalização, né? Exato. Então é o que a gente tem que ver se a gente não está entrando nessa seara aí e está nos limitando, né? Está nos deixando Perfeito. de aproveitar o que a vida tem para nos oferecer. E a gente acaba nos podando, né? E pode ser em relação a algo que a gente foi criado, de certa forma, entrou no nosso psicológico, a gente tomou aquilo como verdade, porque na verdade é isso que Sim. acontece com uma crença, a gente toma como verdade algo que muitas vezes saiu da cabeça dos outros. E eu vou dar tchau agora, que já está encerrando.
Fabrício? Já entrou o Tá contato joia. Deixa o assim, Instagram? pessoal, que você tá em casa, acredite em você, faça o que você gosta, faça o que você ama, faça o que você deseja. Não perca mais tempo. É isso aí. Então, qualquer dúvida de Obrigado. contato com a gente, segue o Fabrício, siga eu aí. Uma grande noite de quinta para todos e um ótimo final de semana aí, que já tá chegando.